Mais do que uma batalha, uma cicatriz enorme na história do mundo ninja, o acontecimento que mudou para sempre a Vila Oculta da Folha. O primeiro Hokage contra a lenda dos Uchiha. Senju Hashirama versus Uchiha Madara. Senta aí, pega a pipoca e se prepara, porque hoje você vai conferir aqui tudo sobre esse confronto de herói e vingador. Vamos para mais um Veja Como Foi, vamos lá. Ei, Nerds, Peter aqui. Todo mundo sabe, desde que Naruto é Naruto, que Madara e Hashirama consistem numa das maiores rivalidades que existe no anime. A segunda maior, eu diria, né? Perdendo só para os embates dos dois principais, que é Naruto e Sasuke. A rivalidade do Madara e do Hashirama, galera, além de ser muito forte pro anime em geral, é muito simbólica também, representa muito. Diferente de Naruto e Sasuke, que eram inclusive amigos, mas tomaram caminhos diferentes, a contenda entre Hashirama e Madara representava muito mais do que uma simples separação de amigos, muito mais. Tem um background muito mais forte, tá? Representava um jogo de poder, uma batalha de emblemas. Não era simplesmente Madara contra Hashirama, era muito além disso. Era ideal contra ideal. Kekkei Genkai contra Kekkei Genkai. Katon contra Mokuton. Indra contra Asura, ou seja, eram os Uchihas contra o Senju. Vamos entender melhor isso agora, ok? Vamos lá. Antecedentes. Como eu acabei de falar, Nerds, todo o contexto de Madara e Hashirama sempre envolveu uma dicotomia muito forte. Era uma coisa muito simbólica, muito poética. Claro, o conflito de ideais dos dois, mesmo quando eram crianças, era muito intenso. Eles eram muito diferentes, né? Mas era exatamente isso que fazia deles tão amigos. O mundo vive anos de guerra entre as nações. Países de todo o mundo ninja firmaram alianças lá e contratos com vários clãs ao redor do mundo em busca de supremacia. Os conflitos locais eram tão intensos e o ódio entre os clãs era tão latente, estava tão na mostra na nossa cara, que até mesmo crianças eram enviadas lá para os campos de batalha, para lutar em nome dos seus emblemas, assim como o adulto faria. Repito, vamos lá, crianças pequenas eram enviadas para o conflito armado e eram assassinadas a sangue frio pelos clãs inimigos. Sempre que dois lados estavam em conflito direto, um deles contratava um clã e o lado oposto, em retaliação, contratava um outro clã. Por isso, toda essa questão, né, dos emblemas dos clãs terem sido muito simbólicos nessa época. E é justamente aí que começa o ódio entre o Senju e os Uchiha. Por serem os dois clãs mais poderosos do mundo na época, os dois são postos em rota de colisão, né? O clã Senju era muito famoso pelos múltiplos controles lá de chakra e o clã Uchiha por conta, né, do seu raríssimo Kekkei Genkai, o Sharingan. E daí pra frente foi massacre atrás de massacre. Senjus perdiam familiares para Uchihas, Uchihas perdiam familiares para Senjus, e de morte em morte, assim, a proporção que a guerra tomava era cada vez maior, estava crescendo muito essa rivalidade, esse ódio. Mas apesar de tudo, aquela guerra tinha unido duas crianças, Uchiha Madara e Senju Hashirama, olha isso. Os dois entendiam muito claramente a dor um do outro, e eu faço até mesmo um paralelo com a frase mais famosa do Pain: somente o sofredor entende o sofredor. Madara e Hashirama tinham perdido os irmãos por conta da guerra, e justamente dessa dor muito forte, nascia um desejo muito grande dos dois. O quê? Um mundo pacífico, onde mais nenhuma nação precisasse derramar sangue ou ver as suas crianças sendo mortas. Eis então que um belo dia, quando Hashirama e Madara estão lá apreciando a paisagem acima do rochedo, eles se perguntam por que o mundo não poderia ser pacífico daquela forma. Movido por esse sonho de um mundo pacífico, né, de construir um novo futuro onde ninguém mais precisasse derramar sangue inocente, Hashirama então decreta: aqui será nossa vila. Aquele foi o início de um sonho, mas foi o começo da verdadeira guerra. Rendição dos Uchiha. Os clãs Uchiha e Senju descobrem que dois dos seus membros se encontravam lá em segredo e tinham uma amizade firmada. E para a rivalidade que aqueles dois emblemas tinham, aquilo era inaceitável, não podia. Os dois clãs não podiam ter nenhum vínculo de amizade. Galera, mais do que em qualquer época do mundo ninja, os ideais dos Uchihas e dos Senjus nos períodos das guerras entre as nações eram opostos, totalmente opostos. A cada massacre, a cada irmão perdido, a cada novo caixão que se enterrava, se existia algum pequeno sinal, algum pequeno laço que poderia talvez unir, selar a paz entre os dois clãs, aquele laço agora tinha se partido. Madara descobre que Hashirama é um Senju e Hashirama descobre que Madara é um Uchiha. Aquela bela amizade proibida tinha praticamente evaporado, como se fossem cão e raposa, né? Ou cão e gato, não sei.
Todas as vezes que os dois se encontravam agora, não eram mais para treinar juntos ou jogar pedras no lago, como eles faziam. Eram para guerrear. Não eram mais os nomes deles que se importavam, né? Mas sim os clãs. Não era mais Madara e Hashirama. Agora não passava de um Uchiha contra um Senju. O tempo passou, os conflitos continuaram e de pouco em pouco, assim, a influência do Madara crescia nos Uchiha, assim como a do Hashirama crescia no clã Senju. Até o dia em que os dois finalmente se tornaram os líderes de seus respectivos clãs. Depois de tanto tempo de guerra, tanto sangue derramado, Hashirama, que já desde o início repudiava aquele conflito, agora com a influência que ele tinha, tentava de fato arquitetar uma proposta de paz, para acabar de uma vez com aquele banho de sangue. Ou seja, o Hashirama tinha sim muito boas intenções. É então que os caminhos dos Uchiha, sob o comando do Madara e dos Senjus, sob as ordens do Hashirama, se cruzam mais uma vez para mais uma carnificina. E dessa vez o preço pelo sangue derramado foi muito alto. Hashirama batia de frente com Madara, enquanto Tobirama tentava dar cabo do Izuna. Os Senju pareciam ter vantagem sobre o conflito em geral, e um a um as baixas dos Uchihas aumentavam. Madara, graças ao Sharingan, consegue se equiparar às habilidades do Hashirama, mas assim, do outro lado do campo de batalha, Izuna abre a guarda e acaba sendo mortalmente ferido pelo Hirashin do Tobirama. Então, os Uchihas não têm mais para onde correr, eles estavam totalmente feridos, exaustos, estavam em menor número. É então que o Hashirama, no meio de todo aquele cenário apocalíptico, estende a mão para o Madara na tentativa de dar um basta definitivo naquele pesadelo e finalmente estabelecer paz entre os clãs. E movido pelas lembranças, né, dos dias que ele e o Madara um dia foram amigos. O Izuna, ferido e apoiado nos ombros do Madara, grita para que ele não aceite. Para ele, aquilo não passava de uma tentação, um escárnio. Como é que o Madara não percebia? Hashirama estava cuspindo no emblema dos Uchiha, em todos os ideais de supremacia que por tantos anos eles sacrificaram para defender. Era inadmissível para eles, né? Com o irmão quase morto nos ombros e diante de, sim, pilhas enormes de cadáveres dos Uchihas caídos, Madara, sem escolha, bate em retirada e os Senju mais uma vez prevalecem sobre os rivais, agora mais perto do que nunca de dar um fim àquele confronto, por bem ou por mal. A retaliação de Madara. Izuna morre. Naquela noite, Madara viu mais uma vez o irmão morrer na frente dele e, em desespero, ele finalmente desperta o Mangekyo Sharingan. Os Senju iriam pagar. Hashirama iria pagar. Os dois clãs se encontram de novo. Hashirama, de um lado, tentava mais uma vez estabelecer uma aliança, mas o Madara, do outro lado, buscava justiça pelo irmão dele. Hashirama tenta argumentar que aquela guerra não tinha mais sentido, mas antes que ele pudesse perceber a mudança nos olhos do Madara, uma camada de chakra azul emana do Uchiha e começa a tomar a forma de um guerreiro colossal. Aquele era o Susanoo. Madara, pronto para aniquilar o Senju de uma vez por todas, responde às palavras do Hashirama. O Hashirama tenta conter essa investida do Madara com o Mokujin no Jutsu, né? Criando um gigante de madeira no mesmo tamanho do Susanoo do Madara. A última batalha do Senju contra os Uchiha finalmente estava acontecendo. Os golpes dos dois são simplesmente aterradores. Não era mais uma batalha entre clãs rivais. Eram os dois ninjas mais fortes do mundo, um contra o outro, em rota de colisão. É então que na cartada final, a espada do Susanoo se colide com um soco do Mokujin, desencadeando uma explosão gigantesca que pôs um ponto final naquela batalha. Quando a poeira baixou, Hashirama prevalecia diante de um Madara completamente derrotado. O Tobirama então se aproxima com uma espada para dar um fim àquela guerra e decretar de uma vez por todas a vitória dos Senju, enquanto o Madara não fazia mais nada além de esperar a própria morte. É aí, nerd, que o Hashirama se coloca contra o próprio irmão, ordenando para que não se atrevesse a sequer encostar no Madara. Mesmo notando que o Hashirama queria selar a paz, o Madara não se dava por vencido. É então que, como num ultimato, ele exige uma prova de lealdade do Hashirama. Se é leal a mim, mate o seu irmão ou mate a si mesmo. E o Hashirama, para colocar um ponto final de uma vez por todas naquela carnificina, sem hesitar, tira a armadura, saca uma kunai e se prepara para tirar a própria vida em nome da paz para o futuro do Shinobi.
もういい。お前の腹渡は見えた。 Finalmente, depois de anos, o conflito tinha acabado, a aliança estava feita e os laços entre aqueles antigos amigos tinham, de fato, sido refeitos, voltaram à amizade. Os Senju e os Uchiha agora eram aliados e dessa aliança nasce a Vila Oculta da Folha. Aldeia da Folha! O que um dia parecia só um sonho de criança, agora se tornava realidade. Uma pacífica vila tinha sido criada. Um vilarejo onde as famílias viviam em paz, onde as crianças poderiam viver felizes. Tudo isso através de uma aliança improvável de dois clãs que no passado eram inimigos de guerra mortais. Os dois clãs mais fortes do mundo agora estavam unidos por um emblema maior do que os do Senju ou dos Uchiha. Agora os dois lutavam pelo emblema da aldeia oculta da Folha, e o Hashirama estava prestes a nomear Madara como o primeiro Hokage da aldeia, se o Tobirama não tivesse interferido. Tobirama achava completamente infundada a ideia de deixar que um Uchiha tomasse a liderança de uma aldeia que foi fundada por ambos os clãs. Ele inclusive argumenta que os Uchiha, por natureza, são facilmente cegados pelo ódio, e que se o Madara fosse o Hokage, a vila certamente estaria arruinada. E de fato, ele tinha certa razão nisso, né? A ideia de paz do Madara era completamente diferente da ideia do Hashirama. Hashirama ele queria buscar a paz por meio da aliança, da cooperação com outros clãs, com outras aldeias, enquanto o Madara, o que o Madara pensava? O Madara achava que somente com a supremacia e com o controle total, a paz viria como consequência, ou seja, são dois modos operantes completamente diferentes de pensamento de ideais. O objetivo é o mesmo, mas o meio é diferente. O Madara não aceita e nem mesmo consegue conceber a ideia de paz do Hashirama. Não era assim que os Uchiha pensavam e nunca foi. Se existe luz, tem que existir trevas. Se existe amor, tem que existir ódio. E se existem vencedores, tem que existir perdedores. Por isso a ideia de uma aliança onde todas as nações do mundo pudessem se ajudar e viver em paz e harmonia, não era só sem sentido para o Madara, era absurda. O Madara despreza o Hashirama, despreza o Senju, e despreza todos aqueles que concordam com aquela ideia ridícula, na visão dele. Mas mal sabia ele que até mesmo o clã dele, o clã Uchiha, que lutou durante vários anos, perdeu incontáveis vidas, derramou rios de sangue para defender um ideal de supremacia, agora, enfim, concordava com a ideia de paz do Senju. E mesmo com Madara tentando desesperadamente abrir os olhos deles, foi ignorado pelos próprios irmãos. Madara, completamente contrariado e ultrajado, considera a Vila da Folha um experimento falho. Então, finalmente, deserta da aldeia. Herói contra Vingador. Então a gente chega ao momento mais aguardado desse vídeo. Madara ameaça a aldeia da Folha. Madara desafia Hashirama. No lugar que mais tarde seria conhecido como Vale do Fim, os dois Shinobi travam, enfim, a última batalha, a batalha final. Ideal contra ideal. Kekkei Genkai contra Kekkei Genkai. Katon contra Mokuton, Indra contra Asura. Enfim, como eu falei, Uchiha contra Senju. Com o controle da Raposa de Nove Caudas nas mãos e o poder do Mangekyo Sharingan eterno, o Madara retorna para destruir a Vila da Folha e aniquilar de uma vez por todas todo o legado do Hashirama, ou seja, o legado do Senju. A partir daquele momento, a palavra amigo não era nada mais do que um arrependimento pro Hashirama, né? Aquilo ali não era mais o Madara que um dia cruzava lá o rio com ele, que jogava pedras, né? Não era mais aquele amigo de infância que sonhava junto com ele em construir um mundo de paz. Aquilo ali era o melhor amigo dele se transformando no pior pesadelo. Aquilo era o inimigo que ameaçava a vila dele e o primeiro Hokage agora precisava defender a vila, não é? Hashirama não hesitou em nenhum momento e de novo invocou o Mokuton para tentar conter essa investida da Kurama e lutar contra o Madara frente a frente, igual para igual. Uma carnificina começa entre os dois com direito a bolas de fogo, dragões de madeira e rajadas de chakra que literalmente destroem tudo que existe em volta. E mais uma vez, no auge da luta, com o Madara controlando a Kurama numa armadura de Susanoo e o Hashirama invocando as 1000 mãos de Buda, os golpes se colidem, gerando uma onda de choque absurdamente colossal, deixando os dois Shinobi completamente sem chakra. Agora era mano a mano, Madara e Hashirama completamente esgotados, se golpeiam quase como se os corpos dos dois se movessem automaticamente. O Hashirama, num descuido, acaba caindo depois de receber um golpe fatal, e agora o Madara tinha o caminho livre para obliterar a aldeia da Folha e destruir para sempre o legado do Senju, decretando mais uma vez a vitória de Indra, no ciclo do ódio. Isso se o corpo caído no chão não fosse um clone de madeira. E assim, com um golpe de espada por trás, estava tudo acabado.
Hashirama perfura o Madara pelas costas com a espada. Ele finalmente corta para sempre o laço da amizade com o Madara, com as seguintes palavras: 俺たちのいや俺の里を守るたとえそれが友であろうと兄弟であろうと我が子であろうと里にあだなす者は許さん E nas últimas palavras do Madara, estava ali a resposta para o Hashirama. それが里の闇になるいずれ Madara morre. Naquela noite, Hashirama viu mais uma vez o irmão morrer na frente dele. Mas dessa vez não teria mais guerra, não teria mais vingança. Era a última vez que um Senju matava um Uchiha. Era a primeira vez que um Hokage defendia a vila dele. Mas era só mais uma das muitas vezes que Indra e Asura reencarnariam. 3 gerações depois nascem um Uchiha e um Uzumaki. E bom, o resto da história vocês já sabem, né? Curtiu esse vídeo como foi? Então deixa um joinha e já comenta aqui embaixo outros momentos épicos, não importa se é de Naruto, se é de outro anime, a gente quer trazer pra vocês histórias completas de momentos épicos pra gente poder reviver isso tudo, vai ser bacana demais. Então eu vou ficar acompanhando os comentários de vocês, ok? Capricha, use e abuse dos comentários pra dar sugestões de novos quadros aqui também. Obrigado por esse vídeo, obrigado por acompanhar do início ao fim. Não tem graça se você não clicar aqui e ativar o sininho, porque eu vou continuar trazendo. Eu vou continuar sempre alimentando esse canal com os momentos mais épicos da cultura pop no geral por causa de você. Então ativa o sininho para você receber e ficar por dentro do que está acontecendo das últimas notícias do cenário pop. Valeu, fui!